Quem é live sempre aparece. Boa tarde. Hoje é dia de isolamento acústico. A conversa hoje é com Caverna, meu amigo publicitário e compositor de jingles. Mas, antes de qualquer coisa, eu quero aqui relembrar que nós já tivemos... Essa é a 10ª live, né? A primeira foi com Ivo Neto, no dia 12, onde a gente falou de criatividade em tempos de crise, e Ivo Neto contou não só a trajetória dele, mas que ele então se reinventou e hoje está lá em Valença fazendo lives e ganhando a vida com isso e mudando a forma de comunicar lá em Valença. Na live seguinte foi com Belmiro Neto, o gestor da Lado B, onde a gente falou da importância do mercado de cultura. Em seguida, a gente veio com Maria João Amado e ela falou da Casa do Rio Vermelho, ela falou do museu do avô dela, Jorge Amado. E então a gente passou a quarta live com Karina Terço, que é publicitária e especialista, estrategista em comunicação política, né? E foi um papo bem bacana, bem interessante, até que eu chamei Cláudia Costa. Cláudia Costa, que é gestora da C Comunica e que é gestora de vários clientes importantes. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Ju. Boa tarde. Depois veio o Vitor Mascarenhas, veio lançar o seu livro e falar também de uma série de livros que ele já publicou em sua carreira. Também falamos com Hector, cartunista e chargista. Falamos com Mário Santana, diretor de arte, que trabalhou aqui com a gente um assunto muito interessante sobre os núcleos criativos em meio ao isolamento, e deu a deixa para Mirella e Vivian, que veio aqui fazer a primeira entrevista na Quem é Live Sempre Aparece. Vivian entrevistou Mirella. E elas falaram sobre a trajetória de Mirella, sobre comunicação, sobre propaganda, sobre design. E na terça-feira que vem, Vivian está de volta aqui para entrevistar Felipe Arcoverde. Mas antes disso, amanhã eu ainda vou entrevistar essa semana Rogério Rios. Rogério Rios, meu amigo publicitário, também cartunista e músico. Mas hoje eu vou aqui chamar o meu amigo Caverna, que já está aqui. Grande Caverna. Oi, Vivian. Caverna, quando você puder, peça aí para entrar. Mas na semana que vem, voltando ao assunto, Vivian, na terça-feira, vai falar com Felipe Arcoverde, Tária Planner, Juliana Cairo. E na quinta-feira a gente vai falar com um cara sensacional, que é o Nel Araújo, que vai falar sobre cultura e o Teatro Escola. Grande Caverna, boa tarde, meu velho. Há quanto tempo não nos vemos? Rapaz, tem bastante tempo, né? Assim, bem de pertinho, assim, tem um tempão. Acabou que... Mas não mudou nada, viu? Aliás, mudou para melhor, né? Às vezes, os cabelinhos vão ficando brancos, os olhinhos vão ficando cegos, mas o ouvido tá bom e a voz tá boa. Tá tudo em paz. Tá de óculos, você não usava óculos? Rapaz, demorei bastante para usar óculos. Esse aqui mesmo, acho que ele... Rapaz, já tem um tempo. O meu tá aqui escondidinho, ó. Não, esse aqui é só para leitura. Acho que nem preciso dele aqui. Rapaz, nem preciso dele. E aí, como vai você, querido? Tudo jóia. Como é que foi seu dia hoje? Rapaz, o dia hoje foi tranquilo. Essa época de pandemia, a gente está aqui no isolamento, eu respeito o isolamento, né? Acho que é importante a gente colaborar para que o vírus não se espalhe nem nada. Ele pode até se espalhar, mas não vai ser por minha culpa, não. Eu estou quietinho aqui. É verdade. Todos nós temos que fazer nossa parte. Às vezes eu tenho que sair, mas assim, eu acho bastante triste ver muitas pessoas pelas ruas ainda, sem precisar estar nas ruas. Como semana passada, no fim de tarde, eu tive que passar na Barra, rapaz, mas deu uma tristeza. Cheio de gente correndo, cheio de gente caminhando, parada batendo papo. Tinha até um casal namorando. Rapaz,
é bem triste, assim. De Eu tô máscara vendo... ou sem máscara? Não, não interessa. De máscara ou sem máscara tem que estar em casa. Não é É, para estar, não é para estar na rua se você não tem o que fazer na rua. Mesmo que você tenha, se você não tem o que fazer para sobreviver, não vá para a rua. sim. Se quer correr, corra na sala de sua casa. Pô, eu corro aqui, eu tenho um espaço de dois por um, e é lá que eu me exercito. Não custa nada para Rapaz, as eu pessoas estava colaborarem. pensando isso hoje de manhã, vindo para cá, e pensando quantas pessoas têm uma série de privilégios e reclamam da vida. E você me contou dessa sua, como eu posso dizer, desse seu isolamento e que você conseguiu, em um tapete na sua sala, criar uma pista de corrida. Isso é, né? Como É, a gente se a gente vira, se né? adapta. O A ser gente se humano, o ser humano adapta. é mais o ser humano é mais inteligente do que uma barata. Se a barata se É, adapta, a gente também pode se adaptar. boa, boa. Pois é, isolamento acústico, conversa ao vivo com Caverna, publicitário, compositor de jingles. Essa live aqui vai ficar disponível no IGTV da Voz Comunica. E Caverna é um amigo meu. Quando eu estava. Eu era redator em agência antes da Voz Comunica. E de repente entra Caverna lá Eu na sala mesmo! de criação, chegou e ó, esse cara aqui vai trabalhar com você. Porra, que massa! E aí a gente começou a se conhecer. E aí eu descobri que, além de ser um cara criativo, de ser publicitário, um excelente redator, o cara é músico. O cara é um cara sensível, o cara é compositor, faz jingle. Então, a gente começou a trabalhar junto, fizemos várias peças bem legais. É verdade, é verdade. E a história, na verdade, de Caverna foi bem além disso. Ele seguiu, ele tem uma carreira própria e ele vai falar agora com a gente sobre isso, né? Então, Caverna, você tem na música e na propaganda a marca dessa sua história profissional. Em 88, você gravava como locutor em Belo Horizonte. Foi premiado, teve programa de TV. Antes de eu lhe pedir para falar sobre esse programa, eu queria que você falasse até 88. De onde é que você vem? Como é a sua história? Bom, eu sou de Belo Horizonte, né? Eu sou natural de lá. Em determinado momento, tinha no meu bairro lá um grupo de jovens, aquelas que tinham que construir a igreja do bairro, fizeram um grupo de jovens e vamos todos colaborar, fazer gincanas, fazer o diabo 4 para poder ajudar a construir a igreja católica. Aí, nesse ínter, ele sempre tinha um violão. Aí ficava eu e um outro cara brigando para quem pegava o violão na hora que os músicos oficiais não estavam tocando, né? Aí um belo dia minha mãe viu, essa reunião foi na minha casa, minha mãe viu a briga por causa do violão, acabou me botando numa aula de violão. Aí eu, meio vagabundo, adolescente, né, com 13 anos, eu tive um ano de aula de violão, se eu fui 6 meses foi muito. Sabe aquela história de criança assim? Eu tinha um futebol no sábado e a aula era no sábado. A aula era gratuita. Uma senhora lá que ofereceu a aula, uma professora. E ela tinha a aula era às 7 da manhã e o jogo de futebol do meu time da rua era às 11. Então estava lindo. Aí um belo dia ela trocou a aula para 11h30 da manhã e não dava tempo de eu fazer os dois. Aí eu deixava de ir para a aula para jogar o futebol. Rapaz, no futebol eu era ruim, eu era reserva e deixava o violão que eu era bom para ir para o futebol. A gente é meio besta mesmo. Aí custei para convencer as pessoas a mudarem a hora do futebol para mais cedo. Ela foi e mudou a aula para mais cedo também. Eu falei, e assim foi. Aí depois eu me deslanchei assim, eu saí dessa aula, né? Agradeço bastante a dona Norma, que foi a minha primeira professora de violão. E de modo, inclusive, voluntária, ela não me cobrava. Foi bastante importante mesmo, assim. E nesse ínter eu comecei a andar com outros músicos, com outras pessoas que tocavam, aprendendo aqui, aprendendo ali, olhando revistinha, né? Aquelas coisas que não tinha essa facilidade da internet que você tem hoje, que você quer uma música, você vai no Google e acha o que você quiser. Você acha cifra, você acha partitura, você acha tablatura, você acha alguém tocando, você acha alguém ensinando a tocar, né, no instrumento que você precisar, né? E de várias maneiras, com várias didáticas. Nessa minha época não tinha isso, não. Você tinha que... O Google era a banca de revista, né, Caverna? Rapaz, banca de revista, os amigos. Eu me lembro, parece que eu fui tirar a letra de Pombo Correio. Mas depois, quando eu vi a letra
a letra que eu tinha tirado ouvindo e a letra que era a real, eu falei, gente, quanta besteira eu escrevi aqui. Que ouvido traidor é este, rapaz? Mas é isso. Aí eu cheguei até, quando eu fui estudar no Colégio Salesiano, aí eu encontrei com um pessoal que gostava mais de música, que conhecia outras pessoas da parte de arte, que me ingressaram mais no movimento artístico mineiro, lá de Belo Horizonte, meio no métier mesmo. Assim eu comecei a levar mais a sério. Em 82 eu fiz a minha primeira apresentação num bar, tocando violão, sem microfone, sem nada. Ganhava uma nota de 500 cruzeiros, que era uma nota gigantesca, desse tamanho assim. E eu considero meu primeiro trabalho profissional. Em E depois 88. disso, em 82. Em 82. 82, é. Aí até... Aí fui ganhando espaço, arrumando outros trabalhos com música, para tocar em bares e tudo mais. Belo Horizonte é muito cheio de bares, tinha na época muita carência. Carência não, tinha muito espaço para tocar, não tinha carência nem de músico, nem de bar. Mas o mercado era bem aberto. Então eu consegui entrar no mercado, depois eu comecei a trabalhar com firma de som. Aí com a firma de som eu cheguei mais nas pessoas do meio artístico mesmo. Nessa época, eu fazia som para Samuel Rosa, que ele tinha uma banda chamada Pouso Alto. Samuel Rosa. Samuel Rosa, a banda dele começando, tinha ele e o Tunico, né? O Tunico Portugal, que era o tecladista da banda dele. Tinha a banda do Sexo Explícito, que era do John Ulloa, do Pato Fu. Aí assim, a gente se conheceu nessa época. E aí depois, em 1987, eu comecei com o Veludo Cotelê, que foi minha banda mesmo, onde eu comecei a carreira artística profissional, com produção, com tudo. Figurino. Você repete o nome da banda? Veludo Cotelê Corporation, a maior banda de rock brega do mundo. Era um espetáculo cênico, humorístico, musical, e a gente chegou até a ganhar prêmio de teatro com essa banda, né? Apesar de ser uma banda, eu era cantor, tinha mais 2 cantores que também eram atores e tinha mais 2 atrizes. E a banda com 5 músicos. Eu era a interseção, meio ator e meio músico. E assim, a banda fez bastante sucesso. A gente gravou um LP, bem antigo LP, porque na época estava começando a surgir o CD e era muito caro, então ninguém tinha CD. No Brasil só tinha CD de música clássica e tinha um selo do exterior tinha lançado um CD do Tom Jobim. Era o único brasileiro que tinha CD. O resto eram Tchaikovsky e músicos... Ainda era novidade, né? Era bastante, era novidade. Um aparelho de tocar o CD era caríssimo. Era bem, bem caro mesmo. Muito caro e muito pouco popular. Mas era aquele som clarinho, né? Que todo mundo quando ouvia, rapaz, era bem diferente, né? É verdade. Mas aí, através dessa banda do Veludo Cotelê, como eu te falei, tinha 2 atores, e eles gravavam comerciais. Gravavam tanto parte de vídeo quanto a parte de áudio. Aí é uma parte que é meio chata de você encontrar, que é locutor, que faz tipo, né, que faz trabalho de radioator. E eu me encaixei bem nisso aí. Foi aí que eu comecei com propaganda. Por volta de 88, exatamente. Tinha uma loja lá em Belo Horizonte chamada, já não existe mais, eram 2 lojas, Metrópole e Gotham City. Então eles faziam spots todos os meses e eu era quase um emprego para mim. Eu adorava. Ganhava, na época a locução pagava bem, dava uma graninha assim, porque como eu te disse, era raro, né? Você tinha que ir no estúdio para gravar, não tinha fax, não tinha nada ainda dessas facilidades. Se o redator tivesse que mudar o texto e fosse numa hora que ele não estivesse na agência, ele saiu para almoçar e você está lá gravando, aí o texto está grande, ou o texto está curto, ou tem que inserir alguma informação. Não tinha ninguém da criação na agência.
você só achava as pessoas por telefone fixo, né? E eu comecei até a mexer nesses textos, e foi assim que eu comecei a ser redator. A mexer nos textos na hora de gravar mesmo. Ainda Yuri, você nessa época do programa? aí, não, isso não era programa, isso era o Veludo Cotelê. Na época da banda Veludo Cotelê. A gente fazia spots para o Veludo. Grande Rodrigo Batinga, olha aí nosso brother aí. Ele duplava com você na época, né? Quando eu entrei lá na agência, ele duplava com Meu você. dupla, grande dupla. É, Rorô, cadê você, Rorô? Bora fazer uma live também, velho? Aí, eu tô convidando você ao vivo, viu? Ele manda o irmão dele. Pois São é. gêmeos. Se você não vier, eu chamo o Gustavo, viu? Mas é isso. Aí, nesse ínter de fazendo essas locuções de tipos, né? De vozes diferentes, interpretativas, eu cheguei a gravar um comercial que tinha seis personagens diferentes e tinha assinatura. Eu fiz as 7 vozes. Por exemplo, um sargento, um padre. Aí eu fiz as 7 vozes. E foi um comercial bem legal, assim. Eu ganhei um prêmio de locução, um prêmio nacional. Ganhei um colunistas de locução interpretativa, que era uma liquidação, na época, nos 5 shoppings de Belo Horizonte, eles fizeram uma liquidação geral deles todos e fizeram uma campanha. Essa campanha tinha 2 cowboys brigando porque um foi ao shopping e não o convidou. Aí eles fazem duelo e um mata o outro. É bem interessante. Eu não lembro mais como era o comercial, não. Já É tem um isso tempo, né, aí. Caverna? Já tem um tempinho, rapaz. Gravava em 4 canais, em gravador de rolo. Cheguei a gravar jingle em 4 canais também. Não jingles meus, mas eu cantando em jingle de outras pessoas. É bem Aí interessante. você teve sua primeira passagem por agência na Parla Propaganda, não foi? Foi um pouco depois. A Parla foi o seguinte, o Eduardo Marques, né, que é um publicitário lá de Belo Horizonte, ele é meu amigo de bastante tempo. Eu sempre falava com ele, Edu, se eu trabalhar com você lá, Edu, você vai fazer o quê, Caverna? Você é publicitário? Eu falava, aprendo, rapaz, relaxe, eu faço alguma coisa lá. Aí um belo dia a gente conversando, eu ia fazer um show num bar, que era um lançamento de um produto que ele estava fazendo esse produto. E que era na época de bingo, né? Era um bingo eletrônico norte-americano, de uma multinacional que estava em Belo Horizonte. E ele ia fazer o lançamento desse bingo num bar de Belo Horizonte, um bar bem pitoresco lá de Belo Horizonte, o antigo bar do Lulu, que não existe mais. Se alguém conhece Belo Horizonte já ouviu falar desse bar, que era bastante famoso. E eu conversei com ele esse dia e falou, então tá, se você chegar lá amanhã, 8 horas da manhã, eu te boto para trabalhar. Isso já era umas 3 horas da manhã. Ele achou que não, 8 horas eu estava lá. Ele chegou às 8h30, eu ainda xinguei ele ainda, rapaz. Tá atrasado, rapaz. Aí foi legal. Aí eu comecei a trabalhar lá com ele, tive a minha primeira experiência em agência, ele não tinha redator, era um sócio dele que fazia os trabalhos de redação, mas também tinha que fazer atendimento. Aí eu comecei a cobrir essa área e me tornei um redator desse jeito, sem ir para a escola, porém aprendi bastante por todas as agências que eu passei, por todos os estúdios onde gravei e tudo mais. E aí, você ficou quanto tempo na Parla Propaganda até que você veio para Salvador? Não, na Parla Propaganda eu fiquei durante 1 ano e meio, exclusivo lá. E quando eu estava lá, apareceu um programa de televisão, que era um guia de lazer de Belo Horizonte. Programa noturno, ele ia ao ar todos os dias, de meia-noite a meia-noite e meia, na TV fechada lá em BH, na TV a cabo. Tinha pouco tempo que tinha TV a cabo em Belo Horizonte, era obrigado a ter um canal local. Grande CC Carlan! Forte abraço, querido. Era um canal local e
o programa deu bastante certo. A gente ficou um bom tempo no ar. E eu ia mostrar as opções de lazer de Belo Horizonte. Mostrei muitas academias, mostrei clubes, bares, restaurantes, boates. E o interessante, tinha um restaurante lá que era até interessantíssimo, assim, que ele é um restaurante de comida mineira. Ele produz as coisas que ele faz, que ele serve lá, e também tem junto uma escola de equitação. Então, por exemplo, eu ia para o restaurante e mostrava as coisas que tem no restaurante. Eu comia no restaurante e também, como no caso da equitação, eu ia para a aula de equitação também, andava a cavalo, inclusive o cavalo me jogou no chão. O nome dele é Escorial, aquele sacana. E assim, Que elegância, né? O programa durou um tempinho, acho que foi um ano e pouco. Aí depois eu comecei a fazer um outro trabalho que não pude mais fazer o programa. Aí sim, mais um ano e meio que eu vim para Salvador. Vim trazido para cá pela produção da Ivete Sangalo, né? Vim cantar na banda Fera Gorda para substituir o Jesus Sangalo. Fale um pouco aí desse período. Isso é em 1988. Desculpa, em 1998, né? Ou seja, 10 anos depois. Eles estavam montando aqui essa banda. A Ivete estava montando essa banda com Jesus para ele cantar. Ele estava lá em Belo Horizonte, ele tinha uma namorada lá, e conversando com ela, ele falou, poxa, eu precisava de um outro cantor que seja gordo, que seja irreverente. Na época eu estava pesando meus 140 quilos, e que seja irreverente. Você conhece alguém? Ela falou, claro que eu conheço. E tinha uma outra amiga minha que nessa época dançava comigo também. Ela falou, gente, tem um Caverna. Aí me indicou, ele pediu uma fita. Eu mandei uma fita cassete, de videocassete. Mandei para ele, eles gostaram. Aí a Ivete esteve lá em Belo Horizonte fazendo um show, que era um show que ela tinha marcado para o verão, e esse show tinha sido adiado por causa de chuva. Quando teve o show, eu fui conhecê-la. Aí ela foi nua e crua, como sempre ela é, bem verdadeira. Ela diz, olha, Jesus, a banda é para você cantar. Se você não é para você cantar, não vai ter banda. Aí tá, isso foi em fevereiro. Passou-se até o mês de outubro, eles pegaram isso foi o ano que a Ivete saiu da banda Eva. Então, assim, o Jesus estava muito sobrecarregado. Ele não conseguia falar o dia inteiro no telefone, conversar com as pessoas e ainda cantar no final de semana. E a banda Fera Gorda começou a abrir os shows da banda Eva. Então estava tendo bastante shows. Eles pegaram um ritmo de show grande que ele não estava dando conta de cantar. A voz falhava. Então ele precisava de um apoio. Aí me chamaram para ser o cantor, junto com ele, para substituí-lo. Aí chegando aqui, aí pediu para eu vir para cá, eu vim. Chegou aqui, eu falei, pô, Jesus, para que você vai sair? Continue na banda, você gosta. Quando se não der para você fazer, eu faço. Quando der para você fazer, você faz junto. Aí ele, tá, beleza. Só que aí o trabalho não durou muito tempo, não. Não sei muito bem porquê. A banda terminou, mas aí eu resolvi ficar aqui em Salvador. Porque quando eu vim para cá, teve uma boa bagunça lá em BH, assim, a imprensa, teve bastante repercussão na imprensa, teve bastante entrevista. Falar, agora não vou voltar não, vou ficar aqui um pouco aqui. Nem que seja um tempo até, sei lá, até enjoar. Ainda não enjoei não, já são 21 anos. E aí? Então, aí a banda acabou, isso... Eu vim para cá em dezembro de 98. A banda terminou antes do carnaval, antes do Bonfim. A banda terminou e eu fiquei por aí comecei a tocar. Toquei durante um ano e meio no Pelourinho. Tocava praticamente todos os dias lá no Pelourinho. Que massa, Caverna. Eu nem sabia disso, rapaz. Sim. Fiquei por aí e foi bacana, assim. Depois aí eu conheci Cal Gomes, né? Que é um grande amigo que também é mineiro, que também é de Belo Horizonte, também é atleticano como eu. Conheci Cal Gomes e ele me apresentou a Sarno, a Karina, né, que fomos
Aí Sarno e Karina estavam, o Sarno é sócio da Engenho Novo, a Karina trabalhava lá na época. Ele me levou para lá para fazer um estágio, né? Foi lá onde eu te conheci, onde eu conheci o Roró. E logo depois tinha uma campanha política. Quando ele estava montando, eu comecei a resolver alguns probleminhas que ele tinha lá de rádio, de áudio. Eu ajudei muito, por exemplo, a fazer as peças de áudio da concorrência, de concorrências do governo, essas coisas todas. Sarno viu um potencial ali e me convidou que fosse com eles para a campanha. Ele precisava de montar um núcleo de rádio. Eu fui e acabei me sobressaindo lá na campanha. Sendo minha primeira campanha assim, já sobressaí, criei um personagem que deu muito certo lá. E fiz umas peças que deram bastante certo, que provocou bastante o adversário. Fez até com que ajudou bastante na derrota do adversário, da nossa vitória. Graças a Deus. Você tinha mais jingle ou mais spot ou... Campanha? Você está dizendo a campanha? Deixa eu só pedir um minuto aqui. Voltei. Voltei. Já cantei. Voltei. Tocou o telefone aqui, eu tive que desativar. Mas é isso. Sim, aí voltando. Essa campanha eu me sobressaí legal assim, fui para ser na verdade, quando o Sarno me chamou para ir, era para ser um locutor, né, para ajudar na locução. Eu acabei quase que tomando conta da rádio. Tinha um redator experiente que era de lá, o Davi Leite, né? E a gente uniu forças lá e fizemos um belo rádio. Nessa época, Grande Demilk. O Sarno disse que ele fez o case da campanha. Ele falou que foi a primeira vez que ele botou no portfólio de uma campanha uma peça de rádio. Foi interessante isso. Sim, fiquei muito feliz de poder contribuir para esse trabalho. E que legal essa guinada sua, né, Caverna? Você chegou como estagiário e, de repente, você não só cresce como profissional, como você descobre uma potencialidade sua no marketing político, né? É verdade. De lá para cá, nunca mais deixei de fazer campanhas políticas. Desde então, isso foi em 2002, a cada 2 anos eu estou aí viajando para algum lugar, ficando por um tempo por lá. E como é que fala, mergulhando de cabeça nesse internato, nesse Big Brother que é um núcleo de marketing político. E é engraçado porque hoje a sua live se chama Isolamento Acústico, em referência ao isolamento social causado pela pandemia. Mas quem trabalha com marketing político, como você, por exemplo, já está extremamente acostumado ao isolamento de uma campanha, né? Porque quando começa uma campanha, você sai, fica com a equipe 2, 3 meses fechada, não é isso? O rádio como é um núcleo, ele não é a parte, mas ele é um outro núcleo, porque existe o núcleo de TV, o núcleo de rádio, e agora existe também o núcleo de internet, né, que geralmente fica no mesmo lugar. O rádio tem horários diferentes, horário de entrega de programa, o horário que vai ao ar é diferente da televisão. Então, assim, a gente fica meio trabalha junto, trabalha unido, troca informação, mas a execução do trabalho é totalmente à parte um do outro, né, do rádio e da televisão. Então, a equipe de rádio ela é bem reduzida, né, até porque o rádio não precisa de maquiador, não precisa de câmera, não precisa de nada dessas. A TV exige muito mais profissionais, né, uma equipe muito maior. Então, assim, o rádio a gente fica mais isolado. E como o núcleo de rádio ele é muito dependente do coordenador, do redator de rádio, que na realidade sou eu, né, que faço esse papel. Então, a única
peça, a única trabalho da equipe do rádio que eu não faço junto é ir para a rua, né? Ir para a rua para colher depoimento. Isso, mas eu instruo o jornalista, o repórter, ele vai para a rua colher os depoimentos. Mas é a única parte que eu não tenho que ir junto. Eu escrevo, eu vou dirigir os locutores, eu vou dirigir a montagem do programa, a mixagem, tudo isso. Isso quando eu mesmo não faço. Eu ainda tenho essa habilidade de ser... Eu sou um técnico de áudio também. Eu tenho estúdio, só que às vezes não dá tempo de fazer tudo. Você se vira nos 30 segundos e muito mais, né? Ó, eu diria assim, se der uma dor de barriga em todo mundo da rádio, todo mundo falhar, menos eu, o programa sai. Entendeu? Ninguém puder ir trabalhar, o programa sai. Eu consigo fazer. Pode não ficar na mesma diversidade, né? Mas assim, o programa sai, vai ao ar e vai ao ar com qualidade. E tem que sair, né? Não tem como não sair. Claro. Mas essa disponibilidade sua é fundamental na equipe, né? Sim, claro. Tudo passa pelo coordenador, né? Como também, isso inclusive a minha parte também passa pelo coordenador geral da campanha, né? Rapaz, o coordenador geral, ele absorve muita informação, tudo concentra muita informação nele. Ele é uma pessoa para a qual eu bato palmas. O cara tem que ter um desprendimento muito grande. Vem cá, aí você passou esse tempo todo com o Sarno, e Sarno, na verdade, a equipe também exportou seu talento, né? Você terminou indo para Angola e passou lá 6 meses, né? Só que você estava me contando, não Sim. foi? E você estava me contando que lá a vida gira em torno dos trimestres. Como é isso? Exatamente. É engraçado porque você falou essa história aí de eu fazer a minha academia num tapete de 2x1. Lá, assim, tudo que você tem que alugar lá é por 3 meses, que é o tempo que você fica... É o tempo do seu visto, né? Então você fica meio, como eu vou dizer assim, refém desses 3 meses. Então você quer ir para uma academia? A academia é caro, você só faz plano de 3 meses, você tem que pagar tudo antes, em dólar, e sendo que você não vai usar os 3 meses. Poxa, eu gosto muito do meu dinheiro, assim, acho que é. Rodrigo Batinga foi lá em Angola, inclusive eu fiz um almoço lá que ele compareceu, foi massa, lá na minha casa lá. Fiz uma carne recheada lá, bem gostosa na realidade. Eu e LP. Então, assim... Foi vaca atolada, não, né? Não, eu fiz um lagarto. Lagarto, como é que você chama aqui? Paulista. Aqui na Bahia chama de paulista, no Rio Grande do Sul chama de tatu. Um lagarto recheado. É bem gostoso, bem legal. E então, assim, eu improvisei uma academia na lavanderia da casa. A casa da lavanderia tinha menos de 3x3. Arrumei lá com o chefe de transporte, lá arrumei umas borrachas de pneu. Eu sei que eu fiz uma academia e malhei durante os 3 meses. Eu corria num espaçozinho deste tamanhozinho, assim, corria meia hora. Lá fazia meus abdominais, fazia os meus exercícios de calistenia. Bem legal. Me virei legal, assim. Soube de uma equipe que foi trabalhar lá e alugou um helicóptero para fazer algumas cenas aéreas. Só que essas cenas aéreas não ficaram muito além do que precisava, então o helicóptero deixou de ser útil. E eles, só que assim, já tinham alugado o helicóptero por 3 meses. Então ficavam passeando de helicóptero para lá e para cá, que era o que tinha que fazer. Não davam um rolezinho lá, vamos ver a cidade de cima, vamos embora, para ir passear. Vamos ali comprar pão, vamos, pega o helicóptero. Não, nem tanto, porque eu não tenho onde pousar, né? Se tivesse, vamos no boteco, vamos de helicóptero. Não é assim, claro que não é assim. Até porque são helicópteros gigantescos, não são coisinha pequenininha, não. Mas foi uma experiência muito boa. Eu fui lá através da M-Link, que hoje eu acho que nem existe mais a M-Link, que era uma agência daqui da Bahia, que ficou aqui e lá, depois ficou só lá, e acho que hoje não existe mais.
mas foi uma experiência bastante enriquecedora. Foram 6 meses de muito aprendizado, de... Rapaz, é uma experiência que você não consegue contar para as outras pessoas. E é interessante o tanto que a Bahia tem a ver com Angola. Sabe assim, aqui se come muito dendê, lá se come óleo de palma, que é o mesmo dendê. Né? A culinária se parece, os costumes se parecem. É bem interessante, muito interessante mesmo. Até por isso existe muito, devido a empresas daqui em fazer trabalhos lá, existem muitos baianos por lá. Não sei se ainda tem hoje, mas já teve bastante baiano por lá. Bem legal. E aí você voltou quando? Eu voltei de lá, acho que dia 22 de maio de 2010. Eu fui para lá no início de novembro de 2009, acho que dia 4, eu acho, 3 ou 4. E voltei em definitivo dia 22 de maio de 2010. Aí eu já engatei também uma outra campanha política, fui fazer campanha política em Brasília, para o governo de lá do Distrito Federal. E por lá, esse foi um ano que eu passei 21 dias em Salvador apenas. Os outros dias do ano todo eu fiquei fora. Eu saí daqui praticamente dia 4 de novembro, retornei dia 4 de dezembro do ano seguinte, com apenas uma passagem aqui de 21 dias. Eu fiquei 11 dias no carnaval, que eu vim de férias, que tinha para renovar o visto. E depois eu fiquei 10 dias entre a chegada definitiva e a ida para Brasília. Minha família é de Belo Horizonte, então eu saí daqui para Belo Horizonte primeiro para passar uns dias por lá. E de lá que eu fui para Brasília. Interessante. A experiência foi maravilhosa. Vi muitos animais na África, muito rato, muita barata, muito mosquito. Sacanagem, que a gente fica na cidade, né? Cidade, em qualquer lugar. Muita gente faz essa fantasia que vai chegar na África, ver elefante passando pela rua. Girafa. Como cinema norte-americano, toda vez que tem filmagem do Brasil, em Copacabana tem uma baiana de acarajé passando, tem um índio carregando flecha, essas coisas. Né? É o estereótipo. É isso, mas foi bastante legal. Aí já ingressei de novo aqui na campanha política. Voltei para 2010 e fui fazer Brasília, uma experiência muito boa. O candidato que a gente estava fazendo lá venceu as eleições por lá. Foram 2 turnos, fiquei 4 meses lá. Fiz o primeiro turno, teve o segundo turno. Teve uma confusão lá com o candidato que a gente estava fazendo contra ele, foi impugnado, ele botou a esposa faltando uma semana para o pleito, né, do primeiro turno. A esposa ainda conseguiu chegar até o segundo turno. Foi uma campanha bastante interessante, bastante desafiadora. Você imagina assim, faltando uma semana para o pleito, 10 dias eu acho, troca o seu adversário. Você tem que trocar todo o material que você estava fazendo. Que era um homem, passa a ser uma mulher. O jeito que você trata um candidato é diferente do jeito que você trata o outro. Né? Você tem que ser mais... uma senhora, você não vai sair atacando a senhora assim, né? Não pega bem, não é legal. E até o nosso candidato era um homem, ficar atacando uma mulher não pega bem, não é legal e é mal educado isso, não é legal mesmo. E graças a Deus a gente trocou o tipo de comunicação, né, e deu certo também, apesar de ter ido para o segundo turno. No segundo turno a gente ganhou com uma certa vantagem. O candidato venceu com uma certa vantagem e foi um trabalho bem interessante de fazer. Foi um trabalho, na realidade... A importância de você ter o coordenador, né, como você falou, para enxergar um detalhe. Um coordenador sensível, né, que saiba... Atento. Quer ver uma coisa bastante interessante? Que a gente não está muito acostumado aqui no Brasil?
é ver um técnico que consegue trocar o jeito do time jogar durante o jogo. Você, por exemplo, você tem o Carlos Alberto Parreira, ele até a substituição ele ensaia. E se ele ensaiou a substituição, ele vai fazer durante o jogo. Se pintar um imprevisto, ele fica meio perdido. Né? E você tem um coordenador que saiba isso, ver assim, aconteceu um imprevisto, você tem que mudar o seu jeito. Você estava indo para a direita, você tem que ir para a esquerda, você tem que ir para... Você estava indo para recuado, você tem que atacar. Você estava muito adiantado, você tem que recuar. Você estava mais agressivo, você tem que se tornar mais macio, mais maleável. E se não perceber esse tipo de coisa, você periga perder o jogo, perder a eleição. Muda o rumo, né, da percepção do público. Você tem que realmente perceber, ser o estrategista sensível disso aí. Né? E os parabéns, graças a Deus, eu tenho trabalhado com pessoas bastante antenadas nesse assunto. Quer dizer, eu trabalho muito com marqueteiros baianos. Eu só trabalhei 2 vezes com marqueteiro que não era baiano. Deve ser um orgulho, né, Caverna? Você, por exemplo, você ter feito parte de grandes equipes e você ter trabalhos vitoriosos. Isso, para a gente contar aqui, é muito bom, né? Sim, graças a Deus. A Bahia inventou o marketing político, né? É uma coisa que foi criada aqui. É natural que os baianos se destaquem nisso aí. Você pode ver que o mercado aqui na Bahia, ele não é tão... Quer dizer, na realidade, o mercado em qualquer lugar do Brasil que não seja São Paulo, ele não remunera, não absorve os profissionais de ponta tão bem quanto São Paulo absorve. Tanto que nas grandes agências de São Paulo, você tem funcionário baiano. Nós dois temos muitos amigos que estão lá já há algum tempo e se dão bem lá pelo mercado paulista, que não sei como é hoje, mas já o mercado paulista, não tenho certeza desses dados, mas já houve um tempo que era assim, absorvia 75% da verba publicitária do Brasil. Então, assim, é natural que lá tenham as maiores agências, os melhores profissionais, até porque é onde está a grana. Né? Onde estão as oportunidades. Caverna, deixa eu lhe perguntar uma coisa. E aí, de lá para cá, você vem trabalhando com marketing político, e aí, de repente, vem essa pandemia e afeta, assim, nosso mercado dessa maneira abrupta e aparentemente definitiva. Como é que você enxerga a mudança e as perspectivas pós-pandemia para os seus objetivos e da propaganda e do marketing político? Olha só, Yuri, antes da pandemia, já havia uma mudança no mercado publicitário. Com o crescimento da internet, das redes sociais, né, da migração de muitos clientes para as redes sociais, para a internet, né, que o que segurou muito a agência durante muito tempo foi a exclusividade que os veículos davam às agências. Né? Ou seja, PV, mais segurança, né? Era mais segurança para o veículo tratar com uma agência do que tratar com um cliente que ela não sabe quem é. Né? Ou seja, ficar fazendo, toda vez fazer cadastro, ficar investigando, aí o cliente quebra, como é que faz? Com a agência tem onde cobrar, sem que isso... facilitando o trabalho mesmo da TV. Só que hoje em dia não está mais assim, porque a verba publicitária saiu muito da mídia convencional, que é TV, rádio, revista, jornal, tanto que a gente tem notícia toda hora de veículos que não estão suportando, veículos tradicionais, né, da mídia tradicional, que não estão suportando ou estão fazendo suas adaptações. Hoje em dia é dificílimo você ter um programa de rádio que seja só rádio. Tem sempre uma câmera, tá ligado no YouTube, tem locutor de rádio e as locutoras tiveram que fazer as unhas, cortar o cabelo para poder aparecer na TV. Fala, Marquinhos!
pessoal do judô está todo em peso aí, gostei de ver. Parabéns. Valeu, Ricardo também. As pessoas, as empresas tiveram que modificar o seu jeito de proceder no mercado para se adaptar. E nisso aí você vai vendo que o rádio já venceu um bocado de batalha aí. Com cinema, com a TV. E agora está aí, sobrevivendo bem com o advento da A internet. internet. É. Né? E, além de tudo, Inclusive, não o só a internet. Spotify revolucionou o rádio, né? Sim, o rádio Como deixou de ser veículo, aquela né? coisa que era nos anos 80 e 90, que vivia de jabá, né? Isso até é É. uma coisa mais... Olha, ô Yuri, eu tenho, assim, uma vontade de estar na sala de reunião onde aquele executivo da gravadora disse assim: gente, eu tenho uma novidade que vai revolucionar o mercado fonográfico e nós vamos ficar muito mais rico. O CD, que foi exatamente o que quebrou o mercado. É porque a gente comprava um disco, o disco arranhava, tinha que comprar outro. Você comprava, pegava aquele disco, gravava em fita, a fita só durava 2 meses, porque aí se perdia os agudos, o som ficava horrível. O CD não, você vai copiando, copiando, copiando o CD com a mesma qualidade a vida toda. E hoje em dia nem tem CD mais. Hoje em dia CD hoje em dia é streaming, você vende o arquivo, você não vende nem Tá na um nuvem, álbum né? completo. Não, você não vende nem um álbum completo, você não vende 15 músicas, você vende uma música. O cara tem lá à disposição dele, você grava 15 músicas, bota lá no álbum, em disposição no streaming, o cara vai lá e compra uma música. Compra 2 músicas, compra 3 músicas, compra as músicas todas que ele quiser comprar. Né? E assim o mercado mudou completamente. E mudou também a relação que tinha entre rádios e gravadoras. Hoje, muitas das rádios hoje são, pelo menos aqui em Salvador, são rádios que dão vazão a programas mais jornalísticos, né? Programas mais que tenha locutor conversando, ou conversando com a plateia, com o ouvinte, ou conversando em debate, mesa redonda, ou ele com mais uma, 2 ou 3 pessoas. E assim, a presença humana ficou maior na rádio, né? E também a presença física para as pessoas poderem, a presença da imagem, né? Para as pessoas poderem admirar aquele locutor que você ficava imaginando, que voz maravilhosa, deve ser um cara bonito, deve ser uma moça linda. Né? Aí, quando você via ao vivo, era mesmo um cara bonito, era mesmo uma moça linda. Tanto que até hoje ninguém... já temos até foto do Lombardi, do falecido Lombardi, devido à internet. O misterioso Lombardi, né? O misterioso Lombardi. Vem cá, e como o rádio se reinventou, você também se reinventou. Você falou Claro. aí, né, de uma série de mudanças suas, inclusive físicas, né? Você se passou a se cuidar bem melhor depois de uns tempos para cá. Você está se dando muito mais ao judô, né? O judô que você faz? Eu pratico judô desde 1900. Rapaz, eu estou pensando aqui agora, juntando essa nossa conversa toda aqui, o final da década de 80 foi um absurdo na minha vida, porque foi quando eu entrei no judô também. Eu entrei no judô dia 4 de outubro de 1989. Vai dar Ireli também, tudo bem, linda? Então foi assim, eu gravei disco em 88, lancei em 89, entrei no judô em 89, vi Luto Cotelê de 87, eu comecei a gravar comerciais em 88, e eu entrei para o mercado publicitário. E tudo nessa época, eu tinha mais meus 20 e poucos anos. Interessante. Agora que eu juntei tudo aqui. Caverna, eu queria mais uma vez assim lhe agradecer por você ter aceito o convite, né, para essa live. Queria lhe perguntar, você gostou de participar? Rapaz, foi interessante. Deixa eu só terminar de responder sua pergunta rapidinho aqui. A gente teve que se adaptar. Né? Ou seja, hoje eu trabalho em casa, eu tenho um home studio, eu tenho um birô. Tipo assim, é um birô de criação e produção de áudio.
que era coisa que a gente fazia. Eu ficava na agência criando, mandava para um estúdio para gravar, né? A agência tinha um profissional que mandava para o estúdio para gravar, a gente só acompanhava às vezes sim, às vezes não. Hoje em dia eu faço isso tudo aqui na minha casa, via internet, se eu precisar de ajuda de alguém, de algum locutor de fora, ou se não for, se foi eu mesmo que faço, já está aqui tudo pronto. Isso facilita a vida, porque eu me lembro que você tinha que mudar uma palavrinha, aí você ligava para o locutor, pô, agora eu não posso. Eu posso tal hora. Pode ser? Pô, então tá. Aí a gente ligava para o locutor, pode. Aí o cara vinha, tal hora para mudar, aí demorava um tempo para o cara chegar, aí mudava, aí ele mandava de volta. Hoje em dia a gente faz isso em 3 minutos. Faz isso rapidinho hoje em dia. Está muito mais fácil e mais, como vou dizer, rápido mesmo. Assim. Fácil, rápido e certeiro. É isso mesmo, certeiro. Dá para trabalhar daqui com o mundo inteiro. Tenho locutores à disposição do Brasil inteiro. Né? E você ainda faz sua música, né? Eu trabalho com arranjadores, por exemplo, do Rio Grande do Sul, do Pernambuco, daqui da Bahia, do oeste da Bahia, daqui de Salvador. Eu posso trabalhar com bastante pessoas, assim, de diversos lugares, de diversas características, sem nenhum problema, sem mudar muita coisa assim, da rotina e até mais rápido do que era antes. Interessante, ficou bastante mais cômodo produzir, né? Por assim dizer. Em compensação, se acabar a energia não, se cair a internet de alguém, olha que a gente se falando aqui, um na frente do outro, né? E aí, se cair o sinal, lenhou. Acabou tudo. Mas é isso, foi um prazer imenso para mim fazer essa live, você bater esse papo, trocar essa ideia, que é sensacional. Você é um cara que eu gosto muito, Yuri. Quanto tempo que a gente não se vê, né, meu velho? Bastante tempo mesmo. Nem lembro quando foi. Rapaz, não lembro quando é que a gente... Lá pelo Rio Vermelho, 1900 Sim. antigamente, né? Grande Pedrão! É isso aí. Foi mesmo. Foi por aqui mesmo. Foi em algum evento por aqui. Caverna, eu vou fechando, certo? Mais uma vez, obrigado pela sua participação. Só queria relembrar que amanhã eu vou estar aqui com o Rogério Rios, amigo nosso, né? Cartunista, publicitário, músico Cantor. também, criativo. E você, Caverna, acompanhe amanhã, viu? Também. Tá, claro. Tá bom? E, por favor, todo mundo aqui que assistiu, aí, ó, seu amigo Antônio Pedro comentando que você fez campanha de ACM. Não, eu fiz do Neto, Do Neto. do avô não fiz, não. Eu fiz do Neto. Valeu, Rorô. Ó, você tá na fila, viu, Rorô? Obrigado, viu, Caverna? Ou a fila anda ou alguém te empurra, viu? Vou lá, viu? Um abraço, tá meu certo, velho. Querido. Um grande abraço, agradeço a todos que apareceram aqui na live aqui. Um beijo para todos vocês. Valeu, foi um prazer. Tchau, tchau.